espero, presidente Jorge, que seja uma de alguns outros debates. Veja, o que está se tratando é algo gravíssimo. Essa proposta de reforma trabalhista saiu do Executivo para a Câmara com alteração de 7 artigos. Chegou na Câmara para o Senado com mais de 100 artigos alterados. Tem um conjunto de questões que temos que perguntar preliminarmente. Nós não vamos aqui, alguns defensores do governo que nos antecederam disseram que a palavra de ordem que nós da oposição aqui proclamamos é fora Temer. Mas não. Vamos então, que nós estamos tratando somente do fora Temer. Não. Vamos tratar então do mérito dessa reforma. Eu vou deixar, e não é uma questão menor, a legitimidade que tem o atual governo para propor uma reforma desse tamanho. Um governo que ascendeu ao poder político sem um voto. A legitimidade que tem este Congresso para fazer esse tipo de mudança. Um Congresso que boa parte dos seus membros estão sob investigação. Aliás, a começar pelo relator dessa reforma na Câmara dos Deputados, um tal de Rogério Marinho, do PSDB. Ele, um próprio, delatado e investigado pelo Ministério Público na chamada investigação dos negócios com a empreiteira Odebrecht. Então, o começo da legitimidade para esta matéria começa por aí. Como um Congresso desmoralizado desta forma pode querer alterar tão profundamente a vida dos brasileiros? Porque é disso que se trata. Esta proposta de reforma trabalhista, no seu mérito, ela derroga uma conquista histórica dos trabalhadores. Alguns vão dizer, e alguns costumam dizer, não, é arcaica CLT. Então, deveriam dizer também a arcaica Constituição dos Estados Unidos da América, não é, presidente Jorge Viana? Porque esta tem mais de 200 anos de existência e não é modificada, e não é alterada. Na verdade, não se trata do tempo da CLT. Tirem a máscara e digam a verdade a quem querem servir. Digam, na verdade, que com esta proposta de reforma trabalhista vão retornar os trabalhadores, muitos trabalhadores brasileiros, à condição análoga de escravo. Nunca é demais destacar que a consolidação das leis do trabalho surge num período em que tinha um projeto de nação aqui, um projeto em que o país começava a se industrializar e era necessário, para um país industrializado, era necessário um operariado industrializado e com direitos. Aliás, esse é um princípio básico do capitalismo. O princípio básico do capitalismo não é nesse texto dessa reforma trabalhista, que, repito, com os direitos que estão retirando, estão colocando os trabalhadores em condições análogas à escravidão. Um princípio básico é trabalhador valorizado, para trabalhador estar estimulado para seus afazeres. Mas vamos ao que diz o texto da reforma. Não quero ficar realmente nas palavras de ordem, quero ir ao texto material da reforma. Veja, uma das propostas da reforma aqui diz o seguinte, uma das propostas, individualização da negociação, na negociação trabalhista. Nesse sentido, esse dispositivo cria um mecanismo para individualizar cada vez mais a relação de trabalho. Isso só tem um objetivo, a redução da força de pressão dos trabalhadores. O princípio e o objetivo desse dispositivo é a sobreposição dos acordos coletivos em relação às convenções. A ideia que eles partem é que o trabalhador pode ter uma relação de tete-a-tete mais direta com o patrão. É necessário, meu querido representante do Ministério Público do Trabalho, nós lembrarmos o princípio do surgimento do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é um ramo do direito, assim como é o direito do consumidor, que dá cabo ao artigo 5º da Constituição, que diz no seu enunciado, todos são iguais perante a lei. Ou seja, parte do pressuposto que existe na relação uma parte mais fraca. Numa relação patrão e empregado não é uma relação entre iguais, é uma relação entre um dito hipossuficiente, mais frágil, e outro que tem mais poder. Por isso que a parte mais frágil tem que ter instrumentos de pressão para ter igualdade de armas na negociação para com o patrão. Pois bem, um outro dispositivo
estabelece a regulamentação do trabalho intermitente. Na verdade, faz a liberação do contrato por horas de trabalho, sem nenhum tipo de garantia ao trabalhador, diga-se de passagem. Esse dispositivo, o trabalhador não seria, à luz desse dispositivo, o trabalhador não seria remunerado. Fica a remuneração à mercê do patrão, ou seja, com a consequência imediata, precarizar cada vez mais a condição de trabalho para situações de trabalho como eventos, atividades em bares, outros espaços que têm um funcionamento contínuo, ou seja, garantir o trabalho intermitente com a precarização daquele tipo de atividade. Mas tem mais, vamos à análise dos dispositivos. No outro dispositivo, basicamente, é o fim da Justiça do Trabalho, e este eu quero fazer questão aqui de relatar, de descrever para os senhores. Está no parágrafo único do artigo 444. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos, no caso de empregador portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Este é um dos dispositivos, dentre outros, que tem um objetivo: dificultar o acesso à Justiça do Trabalho. Para não dizer claramente que a proposta é liquidar a Justiça do Trabalho, porque, de acordo com os dispositivos aqui presentes, e não é à toa que, recentemente, parece que teve um ministro aí do Supremo, né, que disse que o TST, os tribunais, é um laboratório do PT. Não, ministro. Não, senhoras e senhores, é um laboratório dos trabalhadores, é um laboratório de proteção aos trabalhadores, é para isso que existe a Justiça do Trabalho, é por isso que foi fundada em 1932 por Vargas, é por isso que foi fundada em um período de industrialização, senador Wilder, desse país, em que nós precisávamos de leis de proteção aos trabalhadores e quando se tinha concretamente um projeto de nação. É por isso, única e exclusivamente por isso que existiu e surgiu a Justiça do Trabalho em nosso país. Então, o dispositivo a que o senador Wilder pediu a parte? Maior prazer em lhe ouvir, senador, com o maior prazer. Caro senador Randolph, eu acho que, como você bem disse, a lei trabalhista é de 45, né? 43? 1932. 32. Na verdade, a primeira legislação é de 32, constitucionalizada na Constituição de 1984, consolidada em 1943. Então, Vossa Excelência sabe que a gente tem que ter essa reforma, né? A gente tem que modernizar. Hoje a gente tem aí muitas ferramentas. A gente tem que falar para os americanos que eles têm que mudar a Constituição, que é de 1776. Mas lá os direitos trabalhistas, então, se a gente for analisar para os Estados Unidos, lá não tem nada, né? Então, bom, lá não tem jornada intermitente. Começa por aí. Não, lá tem o livre acordo do empregado e o trabalhador. E outra coisa, no momento que a gente vive tem sindicatos fortes, senador Wilder. E tem sindicatos fortes. A liberdade sindical não é omitida nos Estados Unidos. Não tem 17 mil, né? Não, mas assim, a quantidade, isso é um dos princípios básicos da liberdade sindical. Então, a liberdade de organização dos trabalhadores. Esse é um dos motivos. Nesse eu subscrevo com o senhor. Então, esse é um dos motivos. Acho que hoje a lei trabalhista, o que pesa muito aí, o que está tendo toda essa confusão, a questão da obrigatoriedade ou não do imposto sindical. Então, assim, eu acho que a reforma trabalhista... Não, eu subscrevo com o senhor a proposta de acabar, inclusive acabar o patronal, não pode acabar só dos trabalhadores. Tem que acabar dos dois. Não, eu também sou a favor dos dois. Ambos. Porque nós também, empresários, eu que represento aqui o setor empresarial, que eu também acho que o nosso também não presta o serviço adequado e a gente é obrigado a pagar. Então, a gente tem que ter a liberdade de querer ou não. E eu vejo hoje, Randolph, no momento de quase 14 milhões de desempregados, se a gente flexibilizar hoje o emprego, e hoje assim, com tanta transparência que a gente tem hoje, com a internet, com hoje a imprensa atenta a tudo, eu acho que a gente pode fazer um teste sim. Você vai ver que talvez esse cuidado que a gente está tendo com o trabalhador, esse exagero talvez, eu acho que hoje a relação patrão-empregado já evoluiu muito. Eu acho que naqueles tempos atrás, 1960, 70, 80, eu acho que tinha razão. Mas hoje, nos dias de hoje, com tanta ferramenta que a gente tem,
a gente pode fazer sim. Eu acho que com a experiência, é por isso que existe hoje o Senado, existe o Congresso Nacional, para que se de repente essa oportunidade de ter a reforma. E se amanhã ou depois o trabalhador for prejudicado, para isso que existe as classes, o parlamento, para defender os trabalhadores. Então eu acho assim que no momento agora, eu vejo hoje o seguinte, fracionar as férias, que eu acho que ganha o trabalhador, o acordo patrão-empregado, que você tem a questão dos 40% para demitir ou não, eu acho que tem muitas coisas bacanas aí para vir. Eu acho que outra coisa importante, mesmo se o Senado queira, acho que foi uma discussão dos líderes aqui, se o Senado, a gente, para não perder a medida provisória, hoje tem um compromisso da Presidência da República de fazer uma nova medida provisória para, assim, tentar ajustar alguma coisa para que o Senado não fique fora desse debate importante que a gente está fazendo agora. Senador Wilder, veja, tem dispositivos que eu quero subscrever. Aliás, eu iniciei minha militância política nos anos 1980, no movimento estudantil, defendendo a bandeira, outrora, da Central Única dos Trabalhadores, do fim do imposto sindical, e defendendo e lutando, inclusive, contra a unicidade sindical, garantindo a pluralidade de representação sindical. Agora, não me parece adequado uma proposta de fim do imposto sindical somente do imposto sindical para os operários e manutenção do imposto sindical para o patronato. Me parece claro qual é o signo pelo qual tem vindo essa proposta. Veja, eu não acho adequado e não me parece modernizador uma proposta em que estabelece, por exemplo, na nova formulação de acesso à Justiça do Trabalho, que o trabalhador que tem acesso à Justiça do Trabalho, para necessitar de uma perícia, passe a ele a ser obrigado a contratar a perícia. O projeto, da forma como está, subverte o princípio de que o direito do trabalho e a justiça do trabalho existe por um princípio elementar. E isso, senador Wilder, é no Brasil, é na França, é na Inglaterra desde 1845, quando Friedrich Engels escreveu um livro chamado A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Desde então, com a evolução da legislação trabalhista lá, se concebeu que o direito do trabalho surge com um princípio: proteger o lado mais fraco e garantir o equilíbrio das relações de trabalho. É esse o princípio. É na Inglaterra, é na França, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não tem isso de turno intermitente, não tem isso de jornada de 12 horas, não tem isso de não assegurar direitos aos trabalhadores. É em qualquer estado que se propõe a ser desenvolvido e ser estado de bem-estar social. Bom, dizem que a proposta que vem é uma proposta moderna, então tem aqui um dispositivo muito moderno na proposta. Veja, a proposta estabelece padrão de vestimenta, senador Paulo Paim. Padrão de vestimenta. O projeto autoriza a empresa a definir o padrão de vestimenta dos trabalhadores. Tem alguma coisa mais atrasada que isso? Imagine as condições das mulheres, o assédio que ocorre em pleno século XXI com a aprovação desse dispositivo. Esse artigo é do século XVIII. Padrão de vestimenta para trabalhadores na empresa, isso é do século XVIII. Não é investimento, é vestimenta. É vestimenta, é roupa. Padrão de vestimenta nas empresas. E tem que lavar por conta própria, ele tem isso. O que é de moderno nisso? O que é de século XXI nisso? O que é isso? Senhoras e senhores estão defendendo esse projeto. E isso vai na contramão, de fato, da modernidade do século XXI. Vai na contramão de um princípio elementar de reconhecimento de direitos dos trabalhadores, que foi consolidada desde o século XIX. Tem mais. Outro dispositivo aqui estabelece o fim da responsabilidade dos tomadores de serviço. A empresa que contratar a prestação de serviços de outra não terá qualquer responsabilidade em garantir direitos trabalhistas da contratada. É a legitimação da quarteirização, não é mais nem a terceirização. Isso é a porta escancarada para a situação análoga ao escravo. Eu pergunto aos senhores e senhoras que defendem esse projeto, o que é que tem trabalho escravo com relação com modernidade, com modernização das relações trabalhistas? É isso que estamos estabelecendo aqui. Aliás, nós estamos voltando a uma condição
a uma condição que o próprio capitalismo superou. No século XIX, na Europa, na Inglaterra, em obras que foram denunciados isso, como a situação da classe operária inglesa de Friedrich Engels, repito, 1845, a condição dos trabalhadores era de analogia à escravidão dos trabalhadores do início do capitalismo. Nós estamos retrocedendo. A nossa legislação está ficando atrasada com esse projeto que está sendo aqui encaminhado. Só para concluir, senhor presidente, veja, um dos dispositivos, eu quero perguntar o que há de moderno nisso. Um dos dispositivos estabelece liberação de trabalho de grávidas em ambientes insalubres. Ou seja, hoje uma proibição clara. Aliás, esse é um dos aspectos machistas do projeto. O projeto, aliás, agora eu entendo porque o senhor inquilino do Palácio do Planalto, porque o senhor Temer profere, senadora Ângela, tantos pronunciamentos machistas. É porque está na essência dele, está na atuação dele. Primeiro, uma reforma previdenciária desigualando a idade de aposentadoria de homens e mulheres. E agora, encaminha aqui um projeto de lei em que retira a proibição legal para que mulheres grávidas possam atuar em trabalho insalubre. Isso é o retrocesso do retrocesso do retrocesso. É por isso, senhoras e senhores, não é por palavra de ordem contra o governo Temer, que é ilegítimo e todo a sua cúpula no Palácio do Planalto é uma quadrilha organizada, não tem outra definição, é ilegítimo e é uma quadrilha organizada. Não é somente por isso, não é só palavra de ordem fora Temer, é porque é um projeto ruim, atrasado, que tenta retroceder as condições dos trabalhadores, a analogia à escravidão. Isso é do século atrasado, aliás, isso é do século XIX.